Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine que você descobre uma montanha de ouro, mas, de repente, milhares de pessoas de todos os cantos aparecem para tomar o seu lugar. O que você faz? Pois foi exatamente isso que aconteceu no Brasil há mais de 300 anos. Os primeiros a achar o ouro foram os bandeirantes paulistas, mas logo atrás deles vieram os forasteiros, portugueses, baianos, pernambucanos, uma multidão que eles apelidaram de emboabas. O resultado? Uma guerra sangrenta, cheia de traições e que quase dividiu o país. Hoje, a gente vai contar a história da Guerra dos Emboabas, o conflito que deu origem a Minas Gerais. Vamos nessa! No final do século XVII, o Brasil colônia vivia um período de incertezas. O ciclo do açúcar no Nordeste já não rendia como antes, e Portugal precisava desesperadamente de novas fontes de riqueza. Foi nesse cenário que os bandeirantes paulistas, homens rudes e acostumados ao sertão, intensificaram suas expedições. Depois de décadas varrendo o interior atrás de indígenas para escravizar e de pedras preciosas, eles finalmente encontraram o que o império mais cobiçava: ouro. Nos vales dos rios das Velhas, do Carmo e das Mortes, na região que viria a ser chamada de Minas Gerais, o metal precioso brilhava nos ribeirões. Era ouro de aluvião, fácil de extrair no começo, bastando uma bateia e um pouco de sorte. A notícia, levada por tropeiros e viajantes, correu que nem pólvora por toda a colônia e atravessou o Atlântico. A promessa de enriquecimento rápido atraiu uma avalanche humana. Gente de todo lado começou a chegar. Vieram portugueses do reino, os chamados reinóis, mas também baianos, pernambucanos e fluminenses. Em poucos anos, mais de 50 mil pessoas invadiram a região, fervilhando à beira dos rios, como descreveu um cronista da época. Essa multidão heterogênea não veio para ser liderada pelos paulistas. Cada um queria seu próprio quinhão do sonho dourado. O problema é que os paulistas se consideravam os donos da área. Afinal, foram eles que a desbravaram e descobriram o ouro. Para eles, as melhores terras e as lavras mais ricas eram suas por direito. Eles viam aqueles recém-chegados como forasteiros, invasores e oportunistas que vinham roubar o fruto de seu trabalho árduo. Com desprezo, começaram a chamá-los de emboabas, um termo que, na língua geral, podia significar forasteiro, invasor ou até traidor. Era uma ofensa direta, um apelido que carregava todo o ressentimento dos descobridores. A tensão entre os pioneiros paulistas e os recém-chegados emboabas era imensa, e o clima de explosão iminente. A convivência, antes tensa, agora se tornava impossível. O ressentimento dos paulistas, que se viam como donos da terra, fervia contra os recém-chegados. Em 1707, a faísca que faltava acendeu o barril de pólvora. No Arraial Novo do Rio das Mortes, uma briga banal escalou e 2 importantes chefes paulistas foram mortos por emboabas. Foi o estopim. As disputas por terrenos auríferos, que já eram comuns, se transformaram em uma guerra aberta, com emboscadas e assassinatos de ambos os lados. A tensão não era apenas pela terra. A comida virou uma arma. Com a chegada de tanta gente, os preços dos mantimentos dispararam. Os paulistas acusavam os emboabas, especialmente os comerciantes portugueses e baianos, de monopolizar o abastecimento de alimentos e ferramentas, inflando os preços para lucrar com a fome e a necessidade de todos. Diante do caos, lideranças surgiram para organizar as facções. Do lado paulista, a autoridade recaiu sobre figuras veteranas como Manuel de Borba Gato, um bandeirante lendário e símbolo da antiga ordem. Do lado emboaba, emergiu um líder improvável, mas carismático, Manuel Nunes Viana. Um rico português vindo da Bahia, ele era respeitado por sua fortuna e experiência militar, e conseguiu unir sob seu comando a heterogênea massa de forasteiros. Os confrontos se espalharam como fogo em pasto seco,
atingindo os principais centros de mineração: Sabará, Caeté e as margens do Rio das Velhas. O principal palco das batalhas foi Cachoeira do Campo, perto de onde hoje fica Ouro Preto. Os emboabas, em maior número e mais bem organizados, sob o comando de Nunes Viana, começaram a levar a melhor. Eles avançaram metodicamente, desarmando os paulistas e os expulsando de suas próprias lavras, tomando o controle das minas que eles haviam descoberto. Derrotados em campo aberto, os paulistas foram forçados a recuar, mas a rendição não era uma opção. Eles se reorganizaram, abandonando o confronto direto para adotar táticas de guerrilha. Usando seu profundo conhecimento do terreno, das matas e dos rios, eles prepararam uma série de emboscadas. Foi numa dessas tentativas de virar o jogo que o conflito entrou para a história com um de seus episódios mais brutais e tristes. Após a amarga derrota em Cachoeira do Campo, o moral dos paulistas estava em frangalhos. Um grupo de aproximadamente 300 homens, acuado e desesperado, bateu em retirada. Eles encontraram refúgio em um capão, uma densa e isolada mancha de mata nativa, estrategicamente localizada na região entre as vilas de Prados e São João del Rei. Este terreno fechado era a sua última fortaleza. De lá, adotando táticas de guerrilha, eles planejavam reverter sua sorte, lançando ataques surpresa contra os comboios de suprimentos e as tropas emboabas que agora dominavam a região. Era uma aposta arriscada, nascida da necessidade de sobrevivência. Para executar seu plano, os paulistas recorreram a uma tática cruel. Forçaram indígenas a servirem de isca, expondo-os em campo aberto para atrair o inimigo. A estratégia funcionou. Os emboabas, acreditando se tratar de um alvo fácil, avançaram sem cautela e caíram diretamente na armadilha. Escondidos na vegetação, os paulistas abriram fogo. O ataque surpresa foi devastador e os emboabas sofreram baixas significativas, forçados a uma retirada desordenada. A pequena vitória, no entanto, viria a ter um custo altíssimo. A resposta emboaba não tardou e foi implacável. A liderança da contraofensiva coube a Bento do Amaral Coutinho, um homem conhecido por sua ferocidade. Em vez de tentar um novo ataque frontal, ele optou por uma tática de desgaste. Suas tropas cercaram completamente o capão, estabelecendo um cerco impenetrável que cortou qualquer rota de fuga ou de abastecimento. Presos na mata, os paulistas viram seus recursos se esgotarem rapidamente, sem comida, sem água e, crucialmente, sem munição para suas armas. A resistência tornou-se impossível. Eles aguentaram por 2 longos e angustiantes dias. Completamente desesperados e sem esperança de vitória, os paulistas decidiram se render. Eles acenaram com a bandeira branca, pedindo por termos. Bento do Amaral Coutinho avançou e fez um juramento solene. Invocando a Santíssima Trindade, ele prometeu que pouparia a vida de todos, sem exceção, se eles depusessem suas armas e saíssem pacificamente da mata. Para homens encurralados, a promessa de misericórdia, selada por um voto sagrado, parecia um milagre. Eles acreditaram. Um a um, saíram do capão, desarmados e vulneráveis. Mas a promessa era uma farsa. O juramento foi quebrado no momento em que o último paulista entregou sua arma. Em um ato de traição brutal, Bento do Amaral Coutinho ordenou o ataque. Aproximadamente 300 homens, que haviam se rendido sob a garantia de um voto sagrado, foram massacrados a sangue frio. O episódio foi tão chocante e cruel que o local ficou conhecido para sempre como o Capão da Traição. A brutalidade do ato repercutiu por toda a colônia, manchando a causa emboaba e chocando até mesmo seus próprios líderes. Manuel Nunes Viana, que não participou do massacre, viu seu prestígio e autoridade moral diminuírem drasticamente. A guerra se arrastou até 1709, mas o massacre no Capão da Traição foi o golpe de misericórdia. O poder dos paulistas na região das Minas estava definitivamente quebrado. A coroa portuguesa, que até então assistia ao conflito com uma calculada distância,
percebeu que a situação havia saído de controle. O rei Dom João V não tinha interesse em permitir que uma república de mineradores independentes e turbulentos se formasse no coração de sua colônia mais rica. A intervenção tornou-se urgente. A solução foi separar a gigantesca área mineradora da Capitania de São Paulo, criando a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, com um governo próprio sediado em Vila Rica, a futura Ouro Preto. A guerra acabou, mas a desconfiança e o ressentimento entre paulistas e os estrangeiros que tomaram suas minas ficariam marcados na memória do Brasil por séculos. E assim, entre traições e muito ouro, nasceu uma das regiões mais importantes do Brasil. A Guerra dos Emboabas mostrou como a ganância pode unir e separar ao mesmo tempo. Ela deixou claro que o Brasil não era um bloco único, mas um mosaico de interesses regionais que muitas vezes se chocavam violentamente. E o capão da traição virou símbolo de um juramento que não valeu nada. Gostou de conhecer esse lado brutal da nossa história? Então deixa aquele like aqui no vídeo, ele é muito importante para o canal. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários. Você acha que os paulistas tinham mesmo o direito de serem os donos do ouro? Ou os emboabas estavam certos em querer sua parte? Vamos discutir. Compartilha com os amigos. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!